Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus se faça em todos os corações aqui presentes e naqueles ausentes que por qualquer razão não puderam aqui estar conosco, para participar desse verdadeiro banquete, né? Falar de Jesus é uma festa. Quem prestou atenção no texto evangélico, no capítulo de Lucas, capítulo 19, nos versos de 1 a 10 do Evangelho de Lucas, e no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 4. Já tem uns 3 anos, ou talvez mais, que nós falamos aqui sobre esse encontro. Até tinha um outro título, Jesus e Zaqueu, o grande encontro, porque de fato tratou-se ali de um encontro muito significativo e emblemático para toda a humanidade depois daquele encontro. Eu fico imaginando a emoção que esse rapaz de pequena estatura, Zaqueu, sentiu ao receber em sua casa o mestre Nazareno. E a emoção talvez maior ainda, porque não foi ele quem o convidou, mas o próprio Nazareno é quem se autoconvidou. Disse Zaqueu, prestaram atenção no texto? Zaqueu, desce depressa. Olha, ele não usou a expressão depressa. Desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E por que será que ele diz depressa? No decorrer da palestra a gente vai abordar esse assunto com mais detalhes. Esse encontro de Jesus com Zaqueu, ou de Zaqueu com Jesus, ele está no Evangelho de Lucas, e vários outros escritores já falaram sobre essa passagem. Cada um com uma vertente própria, mas sempre contextualizando o mesmo fato. Devemos lembrar que essa passagem não trata-se de uma parábola, de uma história com da ficção, que era muito comum nos tempos de Jesus. Os sábios judeus, os hebreus, se utilizavam muito desse recurso que era usar o artifício das parábolas para transmitir ensinamentos aos seus discípulos, aos seus aprendizes. Jesus, como bom judeu que também o era, utilizou-se fartamente das parábolas. E nessas parábolas eles utilizavam de assuntos sempre ligados ao costume daquela época. Era um povo que era normalmente pescador, ou criador de rebanhos, ou plantadores, né? Pessoas do campo, e na maioria todos praticamente analfabetos, porque era privilégio de poucos estudar. Não havia ainda a escrita, o livro impresso, né? Não havia ainda as facilidades para se adquirir um livro, então tudo era copiado pelos copistas, e que custava muito caro adquirir uma cópia de qualquer obra do judaísmo. Então, os seus mestres se utilizavam das parábolas, que era de fácil compreensão, utilizando a linguagem do seu dia a dia. Bom, como eu disse, vários escritores já falaram sobre o assunto, mas eu aqui trouxe 3 livros para servir como referência para aqueles que às vezes não gostam muito de ler, ou lê pouco, ou só lê um pouquinho e deixa para lá, que depois eu ouço numa palestra ou num vídeo agora pelo YouTube. Então, um deles, Ressurreição e Vida. Esse livro é uma preciosidade. Ele é uma psicografia da médium Ivone do Amaral Pereira, ditado pelo espírito
Leon Tolstói, quem gosta de filosofia, que estudou um pouco, já ouviu falar nesse sujeito. Leon Tolstói foi um grande escritor russo do século passado, ou atrasado, não me falha a memória. E ele, muito como o nosso Humberto de Campos, no mundo espiritual, ele traz para nós verdadeiras pérolas em informações do mundo de lá para o mundo de cá. Outra obra muito significativa, essa aqui, Primícias do Reino, psicografia do médium baiano Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. E a outra, não menos importante, do nosso querido Humberto de Campos, Boa Nova. Acho que todo mundo aqui conhece. Nesses 3 livros, cada um tem um capítulo dedicado a esse encontro de Zaqueu com Jesus, ou Jesus com Zaqueu, como preferirem. Mas, hoje, eu me preparei, embora quero dizer a vocês que o nome que está lá na escala de palestrantes, vocês viram que é Maristela, e ela não provocou a metamorfose em Beto aqui. É que ela, infelizmente, o seu papai, que já tem 94 anos, está muito doente, gravemente doente, para quem roga a Jesus as bênçãos de alívio e de cura para ele. Então, seria impossível realmente ela vir para cá, e eu estou aqui substituindo-a, fazendo esse improviso aqui para vocês. Espero que seja útil, não decepcione. Mas, como eu dizia, tomei como base para a nossa conversa de hoje o livro Ressurreição e Vida, do nosso querido Leon Tolstói. Antes de falar nesse encontro, eu sempre gosto de fazer algumas explicações, digamos, históricas ou mais detalhadas, para que se contextualize melhor o assunto. Uma delas é sobre a cidade em que se passa esse encontro, Jericó. Acho que todo mundo já ouviu falar em Jericó, quem lê a Bíblia, e os espíritas também, nos evangelhos segundo o Espiritismo, muito se fala em Jericó. Jericó, por exemplo, era uma cidade na época de Jesus, das mais importantes daquela região de Israel. Jericó era uma cidade, tipo assim, nossa Itabaiana, a Feira de Santana da Bahia, a Caruaru ali de Pernambuco, o Arapiraca de Alagoas, cidades polo de negócios. Jericó ficava numa rota muito importante. Quem ia para Jerusalém, que era a capital do saber e da cultura do mundo da época, tinha que passar por Jericó. Quem ia para outras cidades importantes, Cafarnaum, tinha que passar por Jericó. Lá tinha um porto. Jericó era uma cidade em que, como havia uma afluência muito grande de negócios, a movimentação financeira era grande, o câmbio, muitos homens iam ali vislumbrando os lucros de negócios materiais. Por isso que Jericó é considerada no simbolismo emblemático bíblico como a capital símbolo da materialidade, enquanto Jerusalém, o oposto. Na figuração emblemática, Jerusalém é a altura, é a capital santa, é a cidade religiosa. E há um nexo nessa relação Jericó-Jerusalém, porque Jerusalém fica a 754 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Então é uma cidade de uma altitude muito grande. Já Jericó, 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Jericó é considerada a maior depressão do nosso planeta, ou seja, o ponto mais baixo. Por isso que na simbologia, Jerusalém está nas alturas, Jericó nos planos mais baixos. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, descia de Jerusalém das alturas para Jericó, quando foi atacado por malfeitores. Falamos aqui da parábola do samaritano. Essa parábola do samaritano
Ela está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, para quem quiser depois ler. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nos itens 25 a 37, nos versículos do Evangelho de Mateus. Então veja que ele usa essa simbologia. Descia de Jerusalém para Jericó. E as figuras que desciam eram justamente aqueles que deveriam se elevar, que eram o sacerdote do templo e o levita, descendente da tribo de Levi. Por isso, e era também uma figura importante, que era o auxiliar direto do sacerdote nas cerimônias do templo. E esses dois, na parábola de Jesus, eles descem. Estão deixando as alturas para a inferioridade da matéria. Em Jericó também outra passagem muito interessante, a cura do cego Bartimeu, ou o cego de Jericó. Esse cego, cujo nome não é Bartimeu, o nome dele não se sabe, mas é Bar, filho de Timeu. Timeu era o pai. A expressão Bar quer dizer filho de, né? Simão Bar Jonas, Simão Pedro, filho de Jonas. Então Bartimeu era cego, que não nasceu cego, já falamos em outra ocasião aqui sobre ele. Ele nasceu vendo, como todos nós, e por uma causa muito infeliz, ele foi punido pelo pai. O Timeu era um general do exército de Israel, já aposentado, e foi tentar rebelião contra o poder romano, que invadia e estava dominando aquela região, e ele foi preso, foi executado, e o costume era esse. Poupava as filhas mulheres e os filhos homens, um deles, ou mais, eles, quando não cegavam, atrofiavam seus membros, deixando ele paralítico, enfim, que ele vivesse, mas incapaz, tinha que viver esmolando. Era como se fosse o recado, olha, se fizer o que o pai dele fez, veja o que te acontece. Assim foi com o Timeu, o Bartimeu. E Bartimeu vivia nas portas da coletoria de Jericó. Coletoria é uma repartição alfandegária, é uma repartição tributária, onde ali eram cobradas as taxas, os tributos, os impostos para o Império Romano. Interessante, e Jericó também, como lá esse movimento financeiro muito grande, comércio, também muitos homens indo para lá, natural era que muitas mulheres de vida equivocada também para lá fossem ganhar o dinheiro com o corpo, satisfazendo o desejo daqueles homens de negócios. Bom, então, Jericó é a cidade com essa importância toda. O Bartimeu esmolava próximo à coletoria, onde Zaqueu era o chefe, porque no texto Zaqueu era chefe dos publicanos. Publicanos era o termo para aqueles que cobravam os impostos, as taxas. Interessante que a gente não tem muita ideia de como era isso publicano. Não era um concurso para publicano, não. Nem era também graciosamente escolhido, você vai cobrar imposto para mim e pode cobrar o que quiser extra e tem que pagar X aqui para o Império e o resto você se locupleta. Não era assim. A função de publicano era adquirida esse direito de cobrança de impostos em asta pública. Tem advogados aqui, sabem o que é asta pública. Então, Zaqueu, como os demais, adquiriam o direito de fazer a cobrança em asta pública por 5 anos do Império Romano. Depois de 5 anos, nova asta pública para novos. Então não era assim uma coisa, né, aleatória. É uma espécie de terceirização do Império Romano. Naquela época já se terceirizava, né? Então, o Império não tinha os seus cobradores oficiais, terceirizava para aquele povo. Agora, o ruim, e daí a causa do ódio dos judeus pelos publicanos, que também eram judeus, é porque eles eram judeus cobrando o imposto dos seus compatriotas para o invasor.
Tibério César para a coroa. Então todos os publicanos eram muito odiados, eram chamados homens de má vida, pecadores. Mas o Zaqueu não era daqueles publicanos comuns. Deve ter cometido seus erros, exorbitando na cobrança, porque ele era muito rico, mas o Zaqueu era uma espécie de empresário, era um empreendedor. E era um homem de bom coração. Tanto que no decorrer da vida de Zaqueu, ele já andava muito triste e muito desiludido. Tinha muitas posses, vivia numa mansão luxuosa, muitos servos, mas era um homem odiado. Onde ele passava, o povo virava a cara para o outro lado. Aquela expressão que os judeus usavam, raca, cuspindo de lado e virando o rosto. Então aquilo já estava incomodando demais ao publicano Zaqueu. E ele tinha dentro de si um desejo muito grande de mudança. Passou a tomar conhecimento dos grandes feitos de um filho de um carpinteiro humilde, lá das bandas de Nazaré, na Galileia, de onde nada que presta saía. Mas que esse Galileu diziam até que já ressuscitou mortos, limpou leprosos, cego de nascença, paralítico. Esse homem transformou 2 ou 3 peixes em mais 2.000 peixes. Esse homem, a tempestade no lago de Genezaré bateu no barco, quase afundando, os discípulos em aflição, e ele só levantou a mão e o mar se acalmou, os ventos se acalmaram. Então que homem é esse? E ele chega a cada vez ficar ávido por desejo enorme de conhecer esse homem. Porque ele dizia para si mesmo, soliloquiando, agora é minha chance, se eu vir esse homem, eu me transformo. E ele dizia que só queria ver. Ele não esperava receber Jesus em sua casa. Ele queria apenas ver. Mas era pequenininho. Tem um autor que diz que ele era o tipo anatomicamente feio na beleza convencional. Baixinho, gordinho, mal feitinho, aquele que as meninas nem olhavam. Embora que tinha muito dinheiro. Mas era feinho, baixinho. E ele toma conhecimento de que o mestre aproximava-se da cidade. Eu faço um parêntese aqui na aproximação da cidade, e eu retomo daqui do ponto. É que o cego Bartimeu, como esmolava na porta, ali nas cercanias da coletoria, o Zaqueu ajudava frequentemente a ele, não lhe deixava faltar. Zaqueu fazia caridade, ele dava muito emprego às pessoas que vinham, inclusive de Jerusalém, para Jericó trabalhar, dando dias assalariados. Então ele dava emprego às pessoas, tanto que ele já não mais fazia as coisas que os outros demais publicanos faziam. Daí o seu desejo de mudança. Voltando ao ponto que parei, dando play novamente, né? Tomou conhecimento que o mestre Nazareno aproximava-se de Jericó. E um detalhe, era a última vez que Jesus passaria por aquela importante cidade. Por que a última vez? Porque ele estava indo em peregrinação para a Páscoa de Jerusalém. E lá todos sabem o que ocorreu com o mestre Nazareno, né? Foi imolado numa cruz. Como Zaqueu soube que ele se aproximava da cidade, e o burburinho já se formou logo, porque onde o mestre passava, a multidão acompanhava e crescia exponencialmente. Mas a maioria em busca do milagre, não era nem da fé. Era da cura do corpo. O espírito continuava doente, mas queriam a cura do corpo. E a multidão ia acompanhando e se multiplicando. E Zaqueu já dizia a ele, olha, está a maior confusão aí, eu acho que é o profeta que vem chegando. Zaqueu dizia, agora. It's now or never. Agora ou nunca, né? E Zaqueu sai, mas já vê a multidão na cidade. E agora? Eu não consigo ver que eu sou pequenininho. E ele não se atreveria
a se imiscuir na multidão, pedindo uma chance de ver o homem de perto, porque iam rechaçá-lo. Ele era odiado. Então o que ele faz? Usou a cabeça. Olhou na alameda por onde Jesus passaria e diz, ali tem um sicômoro. É uma espécie de oliveira, uma árvore bastante alta, cujas raízes eram também bastante robustas, saindo do solo em direção à árvore, assim pela parte exterior, que dava para ele se agarrar e subir. E ele sai correndo. Pense um homem, uma autoridade que ele era, com aquelas túnicas diferentes da dos judeus comuns, porque a identificação dos judeus pelas castas que existiam era pelas túnicas. O sacerdote tinha uma túnica de um tipo, os escribas de outros, fariseus, e a plebe era aquela bem rotazinha. Então, mas um homem da importância social e financeira do Zaqueu, pense um homem desse sair correndo, capaz de a túnica derrubar e se enganchar, né? Ele sai correndo e subir numa árvore. Eu acho que o povo ficou olhando e esse homem doidou. Deve suicidar-se, esse miserável. Bem feito, porque todo mundo tinha ódio dele, né? Mas aqui eu sobe com um objetivo. Aqui eu só preciso vê-lo. É aqui que ele vai passar, porque ele vai sair de Jerusalém e aqui é a saída. Só que Jesus, como nós sabemos, era um espírito bilhões de anos evoluído na frente de todos nós e daqueles daquela época. Jesus penetra no âmago do seu coração, pela sua mediunidade, pela sua vidência, ele descobre que Zaqueu já era um homem de bom coração e que pretendia modificar-se e que desejava também vê-lo. Jesus já sabia que ele apenas queria vê-lo. Então Jesus vem passando, finge que não aconteceu nada e quando chega na árvore frondosa, no sicômoro, olha para cima. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E diz o texto que Zaqueu desce rapidamente. Imagino também, eu acho que ele pulou da árvore, capaz de se arrebentar no chão, porque ele só queria ver. O homem olha para ele, o profeta de Nazaré, e determina, desce daí depressa, porque hoje eu quero pousar em tua casa, homem. E Zaqueu desce, fica feliz da vida, cumprimenta e parte para a sua mansão para tomar as providências da recepção que iria oferecer ao mestre. Uma refeição digna. Zaqueu também tratava todos os seus servos com dignidade. Não explorava, não maltratava, tratava com direitos humanos naquela época. Por isso que é importante, porque a Bíblia, o Novo Testamento, a única coisa que fala de Zaqueu é aquele texto que foi lido aqui. Mais nada. E essas coisas, nós espíritas, felizmente, tomamos conhecimento por espíritos que conviveram como nós e com eles, com os personagens da época, e que viram o próprio Jesus ou que estiveram com quem esteve com Jesus. Então eles nos contam detalhes pormenorizados. Isso nos faz ter um conhecimento mais amplo e com uma facilidade maior para a nossa compreensão. Quando Zaqueu recebe Jesus em sua casa, que a multidão, também prestar atenção no texto, a multidão começa a fazer o solilóquio, pensando consigo mesmo, como é que esse homem diz que é o profeta e vai jantar na casa do homem de má vida? Jesus percebeu tudo que pensavam dele, Jesus já sabia. Ele captava as ondas, pensamentos são ondas, né? Uma vez que você pensa, você emite ondas, e essas ondas se espraiam no ambiente e não mais se apagam. Jesus captava essas ondas de pensamento. Na refeição, Zaqueu manda que todos os filhos vestissem suas melhores roupas,
os servos também as suas melhores roupas. Todos vieram para cumprimentar o mestre, ser apresentado a esposa, os filhos, as filhas, os servos. E o banquete foi para todos os que ali se encontravam. Zaqueu aí diz: Senhor, vou vender tudo que eu tenho e a metade vou dar aos pobres. Da outra metade, a quem eu defraudei. Então ele também reconhecia que cometeu algum deslize no exercício do seu ofício. E a todos aqueles a quem por acaso eu defraudei, eu pagarei quadruplicadamente, 4 vezes mais. Eu enganei em R$100 a Marlene, vou pagar 400. Dona Augusta foi 400, vou pagar 1.600, Dona Augusta, para a senhora. Tudo em beijo, viu? Então, Zaqueu dá aquela demonstração, mas a gente podia até fazer certas inferências. Não, ele está falando aquilo demagogicamente. Ele está diante do homem de Nazaré, está fazendo sua firula. Não vai dar nada. Jesus, penetrando no ímã do seu espírito, diz: ele está falando a verdade. Ele já queria se modificar. É quando Jesus diz: em verdade eu vos digo, apontando para todos os circunstantes, que este homem, aí aponta para Zaqueu, este também é filho de Abraão. E hoje a salvação entrou nesta casa. Porque o Filho do Homem veio para buscar o que estava perdido e para salvá-lo. Me arrepio com essas palavras do Mestre Jesus. O nome Jesus, em aramaico, Yeshua, significa salvação ou o Salvador. Aí veja a duplicidade das palavras de Jesus na simbologia que ele passava naquele povo. Ali ele falou de forma emblemática. A salvação entrou nesta casa, todo mundo entendeu. Porque Zaqueu prometeu se limpar, né? Na linguagem comum do vulgo. A quem ele roubou vai pagar 4 vezes mais e a outra metade vai dar aos pobres. Então por isso que ele foi salvo também. Mas também, não por isso, mas também porque além de fazer isso que ele disse que ia fazer, Jesus sabia que no seu coração ele estava imbuído de um desejo premente de fazer aquilo que de fato fez. O texto bíblico não diz se ele fez. Perguntem a qualquer pastor evangélico, conhecedores do texto bíblico, qualquer estudioso católico, sem nenhuma crítica, onde está escrito que Zaqueu fez ou não fez o que prometeu a Jesus fazer. Não tem. O escritor bíblico não alongou o detalhe. Foi sucinto. Os nossos escritores espirituais, aí sim, de posse do conhecimento, explicam que Zaqueu, e eu vou dizer por quê, onde Zaqueu disse que de fato fez, neste livro Ressurreição e Vida. Quando Jesus diz que a salvação entrou nesta casa, como disse, porque Zaqueu, além de fazer o que disse, Jesus sabia, tinha certeza que ele iria fazer aquilo que de fato ele disse que ia fazer, mas Jesus estava dizendo também: a salvação entrou nesta casa hoje, porque Yeshua era a salvação. E Zaqueu estava diante da salvação personificada no homem de Nazaré, que era o que significava o seu nome, Yeshua. Então, duplicadamente a salvação estava ali, de duas maneiras. Como Jesus dizia: vejam quem tem olhos de ver, ouçam quem tem olhos de ouvir. Como disse, não há informação alguma nos textos evangélicos se de fato Zaqueu fez ou não. Quer botar ela aqui dentro? Quer botar ela aqui dentro? Então,
no livro Ressurreição e Vida, o Leão Tolstói, ele conta, numa narrativa esplendorosa da Ivone do Amaral Peixoto, que agora também já está no mundo espiritual, ele conta o seguinte, que ele próprio, em espírito, Leão Tolstói, estava passeando no cosmos. E era comum, na época da Páscoa nossa aqui na Terra, os espíritos mais evoluídos e que participaram daquele evento fatídico, os que foram culpados, que já se redimiram, e os que não foram culpados, vinham para Jerusalém para rememorar aqueles momentos, vislumbrando o Mestre Jesus passeando ali na orla do Largo Genezaré, do Mar da Galileia, em Cafarnaum, convidando André, irmão de Pedro, depois convidando o próprio Pedro. André era discípulo de João Batista. Depois João, quando batiza Jesus naquela simbologia no Rio Jordão, ele diz, agora você tem que seguir a ele, porque é necessário que eu diminua para que ele cresça. Aí o André vai e apresenta Jesus a Pedro. Diz, Pedro, esse é aquele que o mestre João Batista indicou. É a ele que você deve seguir comigo, porque eu já estou seguindo a ele. Aí Jesus diz, vem Pedro. Simão, Pedro é depois, né? Vem Simão, você agora vai pescar homens, não mais peixes. Depois ele diz, vem velho Cefas. Cefas em aramaico é pedra. E Pedro é porque vem de Petrus, do grego, também pedra. Né, dona Augusta? A senhora que gosta dessas coisas bonitas. Então, professora Augusta ali. Bom, gente, então, quando Jesus faz aquelas coisas todas, os espíritos, como dizia, nesses período pascal, se dirigem para lá. E o Tolstói, ele diz que nessas andanças, ele chegou e vislumbrou num lugar como que parecia ser na região da Palestina, mais precisamente em Jerusalém. E ele diz que viu um vulto assim de longe, como que fosse de um mestre pela túnica de alta estirpe do judaísmo, pela a indumentária, e ele disse que foi se aproximando e viu que aquele homem, com as feições de um mestre, como se estivesse dando uma aula ou uma palestra para aqueles que ele achava que eram aprendizes ou discípulos, à moda da época, sentados em volta, no chão, e ele, como o mestre, em pé, dando suas explicações. Ele vai se aproximando com um certo receio, como que diz, eu não fui convidado, vou chegar assim de soslaio, posso ser convidado a me retirar? Mas ele vai chegando e percebe que foi bem-vindo, foi bem recebido. E ele ouviu um dos aprendizes se dirigir a ele, ao mestre, nesses termos. Mestre Zaqueu, nós aqui todos estamos nos preparando para adentrar na carne novamente, para reencarnar. Eles estavam ali se preparando para reencarnar. Então, mestre, diz-nos para nós todos das conversas que o senhor teve com o mestre Jesus, porque o evangelista conta que o senhor recebeu ele em sua casa. Aí o Tolstói diz no livro aqui da Ivone, que diz assim, meu Deus, eu ouvi bem, Zaqueu, terá sido aquele que subiu numa árvore e que Jesus convidou para descer depressa, que queria pousar na casa dele? Seria ele mesmo que ofereceu uma recepção para Jesus e ficou ali atônito? E o desenrolar da conversa prosseguia e ele viu, confirmando cada vez mais que era o próprio Zaqueu.
Então os aprendizes diziam: mestre, conta para nós, fala tudo sobre os ensinamentos que o Senhor teve o privilégio de ouvir do mestre Nazareno, para que nós, ao adentrarmos na carne, não venhamos a cometer os mesmos delitos de outrora, de nossas últimas encarnações. E diz o Tolstói que a conversa foi, e quando terminou, todos foram embora, e o Zaqueu viu-se sozinho também já para retirar-se. Ele aí ousou aproximar-se do mestre Zaqueu e disse, reverenciando, né, naturalmente: mestre, o senhor podia me tirar uma dúvida? O texto não diz bem essas palavras, estou contextualizando. Foi verdade mesmo que o senhor fez aquilo que o senhor disse lá no texto do evangelista Lucas? O senhor prometeu dar a metade aos pobres, da outra metade pagar quadruplicadamente a quem o senhor defraudou, e apenas um pouquinho o senhor ia tirar para o seu sustento e de sua família por um breve tempo, porque depois urgia a necessidade de ganhar o pão com o próprio sustento. E dizer que Zaqueu disse que não só fez aquilo, como depois do banquete na casa dele com Jesus, ele passou a segui-lo por toda a sua vida. Acompanhou Jesus à distância, porque ele disse que não ousava aproximar-se, dado que ele ainda tinha aquele estigma do publicano desonesto. E ele lembrou-se que até no grupo dos 12 de Jesus tinha um que era colega dele, publicano, o Mateus, que antes chamava-se Levi. Levi era publicano. Jesus o convida. Levi estava sentado na porta da coletoria, só que em Cafarnaum. E Jesus passa e diz: segue-me. E ele deixou lá tudo e seguiu. Mas ele disse que nem lembrou. Então ele ficava com medo de chegar perto das pessoas e ser escorraçado. Mas ele disse que seguiu Jesus sempre como que espreitando o mestre, no bom sentido, até o martírio no Gólgota. E depois da ressurreição, ficou feliz porque viu que o mestre não havia morrido, tinha voltado, venceu a morte do corpo. E ele diz: fiz visita lá em Betânia, na casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria, que eram muito amigos de Jesus, para saber deles, beber dele o néctar do conhecimento das coisas que Jesus contava para eles, posto que eram muito amigos. E estive também à procura dos irmãos Boanerges. Boanerges significa filho do trovão em aramaico. E os irmãos Boanerges também não deram muita bola para ele. Eram os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estive à procura de Pedro, o velho Cefas, e também não fui muito compreendido no momento. Depois Pedro vem a reconhecê-lo e dá uma atribuição muito nobre para ele, que eu vou falar no final. Ele disse: mas foi em Paulo, um antigo doutor da lei, Saulo, de nome Saulo de Tarso. Foi com ele que eu me aproximei e ele me recebeu, já depois da transformação na entrada de Damasco. Então ele passei a ser o convertido de Damasco. Depois de sofrer muitas agruras, ele me recebeu muito bem, dando-me atribuições, contando-me das coisas que Paulo também não conheceu Jesus. Mas Paulo procurou as informações todas daqueles que conviveram com Jesus, e o próprio Cristo passou para ele já em espírito. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Jesus aparece para Saulo já em espírito. Então Paulo recebe muito bem ao nosso irmão Zaqueu,
E diz um outro escritor, não bíblico, que a pedido de Pedro, na cidade de Cesareia, foi fundada uma igreja cristã e Paulo dá a atribuição a Zaqueu de ser o chefe daquela igreja cristã em Cesareia. Então veja que a história desse homem é bonita e é rica. Não se restringe àquele minúsculo texto, dizendo que subiu na árvore, depois deu um banquete e pronto. Ele fez tudo aquilo que ele disse que prometeu a Jesus, prometeu fazer, seguiu Jesus e, mais que isso, seguiu Jesus depois cumprindo aquilo que ele aprendeu dos ensinamentos da Boa Nova, que em grego significa Evangelho. Então, gente, agora eu volto para nós aqui espíritas, porque senão tem gente que vai dizer que eu sou evangélico, né? Que eu falo muito de Jesus. E sou evangélico espírita, cristão, né? No Livro dos Espíritos, na questão 919 e 919A, Santo Agostinho, o bispo de Hipona, ele vai dar uma lição para todos nós. Isso é muito conhecido, esse texto, por todo espírita que lê um pouquinho, né? A transformação do homem. Então, Santo Agostinho diz que quando ele viveu entre nós, ele no final do dia anotava no caderninho antes de dormir tudo que se passou naquele dia. Porque dos outros dias a gente esquece, mas durante o dia de hoje você é capaz de lembrar de tudo. Então ele anotava tudo o que aconteceu. O que ele fez que não deveria fazer. E o que deveria fazer que por um lapso não fez. Para que no outro dia ele fizesse o que não fez que deveria e não mais fizesse aquilo que ele fez no dia anterior que não deveria ter feito. E ele diz, foi assim que eu fui me melhorando. Porque na questão 918 é onde ele vai dizer, conhece-te a ti mesmo. Ele fala do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é muito importante, que foi o que Zaqueu fez. Zaqueu ali fez o que Santo Agostinho nos aconselha. Santo Agostinho muito depois de Zaqueu. Mas ele fez aquilo que Santo Agostinho vem depois recomendar. Ele fez uma autoavaliação, viu que estava cometendo alguns equívocos indesejáveis. Tomou atitude, imbuído por um desejo enorme de mudança. Se a chance aparecer, eu pego, me agarro a ela. Ela apareceu. Só que antes que ele a agarrasse, o homem disse, desce daí, eu já te agarrei. Jesus é assim, tem esse negócio. Quando você pensa que não, ele é que te agarra. Quem sabe ele não está agarrando todos vocês aqui hoje, para que também, como Zaqueu, promova a sua autoavaliação e vejam naquilo que vocês podem mudar. Porque eu não acredito que aqui tenha um que diga assim, eu não preciso mudar em nada. Eu tenho muito a mudar. Eu acho que quase tudo. Nem sei se a palestra aqui hoje está agradando. Porque já é a segunda vez que eu falo sobre isso. Talvez não agradei na outra. Então eu preciso também mudar e muito. E urge o tempo. Então todos nós, dou essa sugestão, vamos fazer tal como Zaqueu. E não esperar que Jesus, passando por uma alameda, nós tenhamos que subir numa árvore. Hoje talvez num coqueiro, num palmeira enorme. Não, num ipê desses agora que estão florando, né, na primavera. Também não. Porque Jesus não precisa vir mais em carne e osso. Não temos que esperar a volta de Jesus. Porque ele não disse, quando estiveres reunidos, mais de 2 em meu nome, aí eu estarei. E ele disse um detalhe, no meio. Então não olhe para o lado e para o meio pensando em ver Jesus. Mas ele está aí. Desde que você pense nele, se conecte com ele. Porque Jesus é assim. Ele quer que todos nós, ele não disse, nenhuma ovelha do aprisco de meu Pai se perderá. Porque esse é o desejo do meu Pai, que trabalha incessantemente e eu também. Então ninguém, Fernandinho Beiramar, chefe do PCC, não sei de que aí, é um irmão nosso. Um dia
ele vai ser tão perfeito quanto Jesus. Pô, Beto, é blasfêmia, né? Não, foi o próprio Jesus quem disse: sede todos vós perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu. Claro que a perfeição relativa, porque senão todos chegariam a ser iguais a Deus, e Ele é único. Mas na proporção, sermos perfeitos naquilo que nos é possível. Então, os grandes homicidas, os grandes latrocidas, os grandes delinquentes, todos vão ter a sua chance de se reabilitar. Porque assim é o desejo do Pai. E o desejo dele, que é igual a dizer o desígnio do Pai, ninguém foge. Criatura não é superior nem igual ao Criador. Agora, ele é tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso, que dá a nós, além da vida, e a dirigente está olhando para mim, mais 2 minutos. Peço, Vênia, mais 2 minutos. Ele é tão bondoso que diz assim: eu lhe dei a vida, um planeta maravilhoso para você viver, todas as condições ideais para você ser feliz. Embora tenha um texto que diz que a felicidade não é deste mundo, não é da Bíblia esse texto, viu, gente? Isso é de um livro lá parecido, no livro do rei Salomão, Provérbios. Mas a felicidade que é possível a nós aqui, de acordo com o nosso estágio evolutivo, é isso que Deus quer, que nós sejamos felizes. Cada um no seu patamar. Então ele propicia tudo isso e dá o maior atributo que nós temos: livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, até para dizer que Deus não existe. Se ele existisse, como tanta criança passando fome? Tanto uma criança nascer já paralítica, cega, surda, muda. Como uma mãe jogar um filho numa cesta de lixo? Então Deus não existe, ou esqueceu nessa parte. Dizem assim aqueles que não conhecem nada ou muito pouco. Não têm uma fé raciocinada, como Kardec nos orienta, uma fé esclarecida, e não busca aquilo que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de nossas amarras, da ignorância, das nossas maldades. Quando a gente tem o conhecimento, a gente se liberta de nós mesmos, daquele mal que tem dentro de nós, porque nós temos um anjo bom e um anjo mau dentro de nós, e os dois estão em conflito, como dizia o sábio oriental, permanente conflito. E quem vence o conflito? Perguntou o aprendiz. Aquele que você alimentar, respondeu o mestre. Meus amigos, o tempo não gosta de Beto. Estamos chegando ao final. Eu novamente reitero a sugestão. Vamos tentar. Não é fácil, mas não é impossível. Fazer aquilo que Zaqueu fez. Primeiro, imbuído de uma vontade, um desejo de modificar-se. A gente olha, eita, hoje alguém me fechou no trânsito, eu já ia levantar aquele dedo, mas me segurei. Mas pensei do mesmo jeito. Amanhã eu já não vou fazer isso, porque eu vou lembrar que eu também já fechei muitos no trânsito. Alguém furou a fila, eu xinguei. Mas eu estou me lembrando agora que um dia eu até disse que estava com pressa, que ia pegar o neto na escola e nem estava. Mas fui. Então a gente vai lembrar que Jesus, diante da mulher chamada pecadora, disse: qual de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, e ninguém atirou. Está dizendo ali que não devemos julgar ninguém. E ele disse: nem também eu te julgo. Vai, filho, não peques mais. Olha, vamos fazer como Zaqueu. Toma iniciativa, tenta mudar. Consegue. Aos pouquinhos. É como dizia um instrutor nosso, que vocês não conhecem, o nome Luciano, que o amor é um edifício grande, mas que a gente se constrói todo dia,
tijolo a tijolo. Cada tijolo desse é um ato de caridade, é um ato de bondade, é uma indulgência, é um perdão que você oferece ao seu irmão que lhe ofendeu. E assim, tijolo a tijolo, você vai construindo o seu edifício do amor. Palavra de 4 letras, que é sublime no dizer de Jesus. Meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês, que ao sair daqui procurem refletir nessas palavras, naquilo que vocês acharem que foi correto. E no que não foi correto no entendimento, procurem refletir também para ver se buscam o entendimento correto, que eu sou também humano e imperfeito. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos e um beijo no coração de todos vocês. Até uma próxima.